Oi pessoal, agora a gente vai continuar com a nossa segunda parte da primeira aula. Agora eu vou adicionar um oponente para o nosso código, porque por enquanto ele está andando, ele está disparando, mas ele não tem ninguém para enfrentar. Esse não vai ser um jogo de 2 jogadores, vai ser um jogo que a gente vai jogar contra o próprio computador. Então eu vou vir aqui na ferramenta de objeto, lembrando que ela tem que estar selecionada, clicar com o botão esquerdo em algum local do terreno, que é onde eu quero que esse oponente vá ser criado. Então, por exemplo, aqui. E agora, a gente pode escolher uma grande variedade de oponentes. Poderia ser um outro codo. O hover seria um pouquinho diferente, porque ele não realiza disparos, então não teria como ter essa troca. Mas eu, para essa primeira aula, recomendo bastante o Cycle, que está dentro dessa categoria aqui, ó. Então, entrando nessa categoria, a gente tem o Cycle aqui, que é uma motocicleta, e a gente pode colocar ele aqui. Eu até posso ver com a ferramenta de câmera como ele é. Ele está no momento virado para o codo, mas isso não é muito problema, a gente vai fazer ele se virar depois. Vou vir aqui na ferramenta de objeto e eu posso trocar a cor dele. Lembrando, passo o mouse em cima, setas para a esquerda ou para a direita. Eu gosto de deixar os meus inimigos em vermelho normalmente, mas os alunos podem escolher. Posso até colocar ele um pouquinho aqui mais para baixo, clicando com o botão esquerdo e arrastando. E agora eu vou fazer a programação dele. A gente deu dois comportamentos para ele. Primeiro, caçar a gente, e o segundo, disparar contra a gente. Tá? Então, botão direito e Program. O primeiro é o de tentar caçar, ir na nossa direção. Então, como ele não vai ser controlado por um jogador, a gente não pode usar, por exemplo, gamepad, keyboard, mouse ou touch. Porque isso aqui são coisas que o jogador vai utilizar. A gente vai usar, nesse caso, o see, que é o enxergar. Então, a gente pode dizer quando ele enxergar o nosso personagem. Então, ó, quando eu enxergar, aí eu tenho que dizer quem ou o que ele está enxergando. A gente tem a opção do codo, a gente tem a opção de cores, emoções ou até mesmo os outros objetos. Eu vou selecionar o codo. Então, ó, quando eu enxergar o codo, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu vou andar. E aqui a gente tem a opção de toward. Toward significa em direção a. Então, o que ele faria é, quando eu enxergar o codo, eu ando em direção a ele. Então, ele vai começar a caçar a gente. Como o Cycle já é bem mais rápido que o codo, eu não vou colocar a opção de Quickly aqui, mas eu poderia botar à vontade. Então, se eu dar ESC e testar, ele já vai estar andando na nossa direção. Nós conseguimos atirar nele e até fazer ele explodir, mas ele não está fazendo nada contra a gente. É isso que a gente vai fazer agora. Então, botão direito, Program. A segunda linha, eu vou fazer uma programação parecida, só que ele só vai atacar o codo quando o codo estiver na frente dele. Porque não tem como, por exemplo, agora que ele está olhando para cima, se ele der um disparo, esse disparo vai simplesmente subir na tela e vai errar totalmente. A gente vai fazer que ele só dispara quando o codo está mais ou menos na frente dele. Então, a gente consegue fazer isso dessa forma. Quando eu enxergar o codo, igual a de cima, só que aqui em Options a gente tem as configurações, ou as opções, de em qual posição ele está mais ou menos. Então tem o in front, que é em frente, behind atrás, na esquerda, na direita, acima ou abaixo. Eu posso usar o in front para dizer, quando eu enxergar o codo na minha frente, ele está na minha frente, eu faço algo. E aí ele pode dar um disparo com um shoot, e eu posso escolher, por exemplo, o míssil, que foi o que a gente escolheu em A. Eu também posso dar uma cor para esse míssil, por exemplo, vermelho, e eu posso configurar o cruise ou o level. Como funciona cada um? Se o míssil está andando numa direção e ele encontra uma parede, o level faz com que o míssil bata na parede e exploda. Então não tem como desviar de mísseis que batem em paredes. O cruise faz com que ele tente desviar dessa parede e continue o próprio percurso. Então o cruise é mais difícil e o level é um pouco mais fácil de se jogar. Eu vou colocar o level por enquanto. Então eu vou testar agora e ele vai, quando estiver na minha frente, disparar na minha direção. O problema é o seguinte, o míssil tira 50 de vida, ele tem 50 de dano, e o codo só tem 50 de vida. Então o nosso inimigo é muito mais forte que a gente. Porque o inimigo também tem 50 de vida, mas cada bolinha nossa, cada blip, tira só 10. Então tem que ter um certo cuidado. Como eu posso ajustar esses valores? Para isso a gente tem a opção de Change Settings. Como é que a gente usa elas? Então, com a ferramenta de objeto, eu vou clicar com o botão direito no Cycle. E a segunda opção é o Change Settings, mudar configurações. Vou abrir ele.
vai ter uma lista bem grande de opções, de opções, que eu posso mudar girando a bolinha do mouse. Quais são as primeiras 4? Multiplicadores de velocidade. Então aqui a gente pode deixar o personagem mais rápido ou mais lento. Quanto maior o número, mais rápido ele é. Como ele é nosso inimigo, eu vou deixar assim, como já veio. Aqui em parte a gente pode deixar ele imóvel, deixar ele parado, deixar ele vulnerável, então não tem como destruir ele, que não é uma coisa boa pra gente. E tem a opção de Show Hit Points. Show Hit Points ele vai mostrar uma barrinha de vida, indicando quanto de vida o inimigo ainda tem. Então eu vou marcar isso, tem que clicar aqui no botão para ele ficar verde. Não adianta clicar no texto, senão não funciona. Também tem o Max Hit Points, a vida máxima do inimigo, ele começa com 50, eu posso diminuir ou aumentar esse valor à vontade, se não me engano o mínimo é 0, isso, e o máximo é 1000, então 50 é o valor original, vou deixar assim. Um pouquinho mais para baixo a gente começa a ter informações do blip, então por exemplo, o dano do blip, tempo de recarga, alcance, velocidade, mas logo depois a gente tem as configurações do míssil. Isso aqui é o que importa. Como eu falei, o míssil dá muito dano e ele mata a gente na hora, ele faz a gente explodir na hora. Eu vou diminuir um pouco quanto de dano esse míssil causa. Então essa barra aqui eu posso clicar nela e selecionar um valor. Qual é o problema? Ela vai de menos 500 até 500. Se eu colocar um dano negativo, o míssil cura a gente. Então isso não é o ideal para o nosso inimigo. Então preciso colocar um valor que seja positivo, mas menor que 50. Então a gente pode usar as setas do teclado, seta para a esquerda e seta para a direita, para definir um valor. Eu recomendo valores entre 10 e 25. Isso deixa o jogo mais fácil ou mais difícil conforme maior esse número é. Então, por exemplo, 10 a gente precisa ser atingido 5 vezes por míssil para a gente perder. E 25 a gente precisaria ser atingido 2 vezes. Então o aluno pode controlar esse valor à vontade. Eu deixo em 15 normalmente. A gente também tem o Missile Reload Time, que seria a cada quantos segundos ele pode disparar de novo. Por enquanto ele atira um míssil a cada 3 segundos. Eu posso diminuir esse valor para 1.5, por exemplo, ou 2. A cada 2 segundos um novo disparo acontece. Essas são as principais configurações que a gente faz no Code, no Cycle, então eu posso apertar ESC. A barra de vida vai aparecer aqui. Se eu testar, eu vou ver que ele já não me mata mais instantaneamente. Ele precisa de um certo número de disparos. Então já fica um pouquinho mais fácil o jogo. Eu vou fazer as mesmas coisas para o Kodo. Então vou clicar com o botão direito Change Settings. Lembrando, só funciona na ferramenta de objeto. Eu posso acelerar ele aqui um pouco. Então, por exemplo, se eu colocar 2 nessas primeiras barras, nosso Kodo vai ter 2 vezes a velocidade dele, então ele já fica um pouco mais rápido e um pouco mais fácil de desviar dos mísseis. Eu também vou mostrar a barra de vida dele com o Show Hit Points, clicando aqui. Eu posso aumentar ou diminuir a barra de vida, a vida máxima, isso é opcional, o aluno pode controlar. E aqui embaixo eu tenho as configurações do blip. O dano do blip sendo 5 não é muito problema, mas eu acho que o reload time dele é muito baixo. Isso aqui está dizendo que a cada 0.05 segundos a gente atira uma bolinha. Isso é muito rápido, porque são 20 bolinhas por segundo e a gente mataria o inimigo muito rápido. Então eu normalmente aumento para 0.25, até 0.40 ou 0.50 e a gente consegue atirar menos vezes por segundo e a gente consegue deixar o jogo um pouquinho mais balanceado. Então, por exemplo, eu atiro a cada 0.4 segundos, talvez seja até um pouquinho difícil. Mas está com uma dificuldade um pouco balanceada. Esses valores o aluno vai controlando, ele encontra o que ele acha que é melhor para ele. Se ele quer um jogo mais fácil, se ele quer um jogo mais difícil. Então se eu apertar essa aqui, a gente vai ter as nossas 2 barras de vida, os 2 inimigos com um dano um pouquinho mais balanceado, e essa é o fim da segunda parte da nossa